querido amigo, querida amiga, que bom, na verdade, podemos parar um minutinho, um tempinho no meio da nossa semana e de uma forma especial falar com o Senhor Deus. Por isso nós estamos aqui, no meio dessa semana, quarta-feira, para falarmos um pouquinho a respeito daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, não é verdade? Bem, amigos, eu gostaria de convidar você aí na sua casa, no seu cantinho, no seu conforto, a buscar a sua Bíblia, ou se você já tiver com ela em mãos, parabéns! Vamos juntos ver uma história muito bonita na Bíblia, onde o próprio Jesus, sendo o personagem principal, realizou um grande milagre. Você já ouviu falar da história do cego de Jericó? O jovem conhecido como jovem Bartimeu? Pois bem, eu gostaria de convidar para neste momento a gente desfrutar e viver isso como se fosse algo real. O poder que Deus realizou na vida de um jovem e aprender que Ele pode realizar muitos milagres em nossa vida, assim como nós vamos aprender hoje através da palavra de Deus. Vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos mais uma vez falar com Deus. Por isso eu queria te convidar aí a fechar os seus olhos e neste momento temos um contato com a presença divina, com Deus. Vamos falar com Ele? Grande Deus, nós estamos aqui suplicando que mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração. Ao abrir a Tua palavra, nós pedimos que a história que será aqui explanada, o milagre que será aqui trabalhado, venha fazer parte da nossa vida, venha impactar a nossa vida espiritual, venha nos motivar a continuarmos firmes na caminhada cristã, venha nos reforçar aquilo que nós já cremos a respeito da sua pessoa. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos passando por um período onde nunca antes foi tão falado sobre a palavra milagre. O mundo está precisando de um milagre, não é verdade? Quando você olha para o seu vizinho, quando você olha para alguém da sua família, quando você olha as notícias dos jornais, você vê que as pessoas estão passando por um período complicado. Quem sabe no âmbito emocional, pessoas que estão desenvolvendo depressão, pessoas que estão vivenciando uma crise de ansiedade aguda, pessoas que estão desenvolvendo tristezas profundas. Enfim, nós estamos tendo uma alteração muito grande no âmbito emocional de uma sociedade. Tudo isso pelo fato de uma coisa chamada corona, Covid-19, uma doença silenciosa que tem matado muita gente e de uma forma assustado muitas pessoas. E sem dúvida nenhuma, da mesma forma que essa doença está atuando, uma palavrinha vem se destacando entre nós, que é a palavra medo, a palavra insegurança, a palavra insatisfação. Nós estamos vivendo em um período onde as pessoas estão realmente entendendo o que é um medo na prática. Falar sobre medo é algo que todo mundo falava e ainda fala, mas agora nós estamos vendo na prática o real significado do medo. Por isso eu escolhi essa mensagem através do Espírito Santo para falar, compartilhar o seu e o meu coração essa noite. Nós precisamos de milagre, nós precisamos de segurança, nós precisamos olhar para Deus e entender que Ele nunca nos abandonou, que a despeito de tudo que estamos vivendo, Ele está ao nosso lado e Ele está nos preparando para um dia melhor do que esse aqui nessa terra, um local onde não haverá tristeza, nem dor, nem choro, nem morte, nem pandemia. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 46, e vamos ler junto comigo esse texto maravilhoso da palavra de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 46 diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tenha compaixão de mim.
em outras traduções, misericórdia de mim. E o verso 49 diz: parou Jesus e disse: chame-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançou de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. E no verso 51, Jesus faz uma pergunta muito interessante, faz uma pergunta muito pontual, que diz o seguinte: que queres que eu lhe faça? Respondeu então o cego: mestre, eu quero tornar a ver. Essa é uma história muito bonita que aconteceu nos dias de Jesus. Você sabe que enquanto Jesus esteve aqui nessa terra, ele tinha sempre em mente qual era o seu propósito e aonde os lugares onde eles passariam seria necessário para levar a mensagem de salvação e esperança para as pessoas. A Bíblia diz que inúmeras vezes Jesus ele tirava momentos de oração em particular. E inúmeras vezes Jesus ele se retirava da cidade, se deslocando até outra cidade, a fim de levar a mensagem, a fim de pregar o Evangelho do Pai, a fim de mudar um contexto social e apresentar a verdadeira característica de amor. E agora eu vejo aqui no verso 46, a frase começa dizendo o seguinte: e foram para Jericó. Quem estava indo para Jericó exatamente? Bom, Jesus estava indo para Jerusalém, e uma cidade que fica entre Jerusalém e Nazaré era a cidade de Jericó. Jesus então estrategicamente iria passar pela cidade até chegar a Jerusalém, onde ele realizaria ali os seus últimos momentos de vida como um ser humano, antes de completar a sua missão ali na cruz do Calvário. E agora Jesus então com as pessoas foram para Jericó. Então ali naquele momento eu tento imaginar que as pessoas que foram para Jericó foram os discípulos que estavam ali constantemente ao lado de Cristo. Nós não podemos afirmar se os 12 neste momento estavam com Cristo, mas pelo menos metade dos discípulos caminhara com Jesus volta e meia quando ele fazia suas viagens. Nós tínhamos também aqui as mulheres, os adultos, as crianças, os idosos, o chefe da família, já que as pessoas tinham curiosidade de entender e conhecer quem era Jesus. As pessoas buscavam constantemente na sua vida realizar feitos com Jesus e entender quem era Jesus na sua vida. E aqui nós vemos a multidão então caminhando com Jesus. E olha só, a frase continua dizendo o seguinte: quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão estava Bartimeu. Então, imagina a cena comigo e vamos tirando pontos importantes aqui dessa história. Jesus entra na cidade e ali estava uma multidão com ele. A cidade de Jericó já era uma cidade movimentada, uma cidade comercial, uma cidade onde estava estabelecido um dos maiores portos marítimos dos seus dias, uma cidade onde as pessoas vinham para realizar suas trocas. Você sabe que no passado o mundo comercial não é igual hoje, onde nós vamos até o mercado, compramos 1 quilo de feijão, compramos 1 quilo de arroz, compramos o nosso tomate. Não, as pessoas plantavam aquilo que comiam e quando a sua terra dava muita plantação de um só alimento, como por exemplo o milho, as pessoas então corriam até o porto, levavam ali os seus quilos de alimento e faziam uma troca, realizavam ali uma permutação a respeito daqueles alimentos. Então, as pessoas trocavam 1 quilo de feijão por 1 quilo de arroz, 1 quilo de milho por 1 quilo de fubá, enfim, era ali tudo, o comércio era realizado dessa forma. E agora Jesus entra nessa cidade, Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, e encontra ali um jovem conhecido como Bartimeu. E aí começa a descrição de Bartimeu: era cego, mendigo e filho de Timeu. Cego. Você imagina uma pessoa cega vivendo em um mundo onde o preconceito está impregnado na vida de cada ser humano? Imagina uma pessoa que era mendiga, que era suja, que dependia daquilo que as pessoas lhe dessem para comer. Ela só comeria em um dia se alguém ou alguma pessoa tivesse compaixão para olhar para aquela vida e dar ali um pedaço de pão, dar ali um copo com água, dar ali um copo com suco, porque já ser cego não era uma situação agradável. E agora mendigo, sem família, filho de Timeu,
Timeu era uma pessoa também que sofreu consequências na mão do Império Romano, perdeu seu pai ainda cedo, teve que sobreviver na rua de forma estranha e milagrosamente. E agora Bartimeu, ele então percebe que naquele dia alguma coisa diferente estava acontecendo ali na cidade de Jericó. Ele percebe que um movimento, um som diferente estava se aproximando do seu cantinho, onde ele tinha aquele espaço dentro da cidade para pedir a sua esmola, para pedir aquilo que pudesse alimentar a sua barriga, a sua vida, a sua saúde. Então, Jesus entra na cidade juntamente com a multidão, os discípulos, e agora Bartimeu começa a perceber que alguma coisa diferente está acontecendo. Provavelmente alguém fala para Bartimeu que ele estava perto da pessoa de Jesus, Jesus estava se aproximando ali daquela circunstância. Bartimeu logo lembra que ele conhece a Jesus de alguma forma. Quem sabe Bartimeu já ouviu falar de Jesus bem antes nas profecias de Daniel, bem antes na sequência do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia apresentando as promessas de Jesus. Nós sabemos que de alguma forma Bartimeu conhecia Jesus. E naquele momento, quando ele percebe que Jesus pisa o seu pé santo, sagrado na cidade de Jericó, Bartimeu toma uma atitude, Bartimeu toma uma decisão, Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Sabe, querido amigo, quando Bartimeu começa a clamar, a multidão pede para que ele se cale. Bartimeu, fica quieto no seu canto, Bartimeu. Você não tem dignidade, você não tem moral para estar clamando ou levantando o tom da sua voz aqui em nossa comunidade, aqui em nossa sociedade. Basta já ficar no canto, incomodando, pedindo esmola. As pessoas, a multidão, o ser humano que estava ali não demonstrou compaixão pela vida de Bartimeu e pediam para que ele se calasse. Olha que interessante, aqui eu já tiro nossa primeira lição. Sabe, querido amigo, todo ser humano tem no seu coração e nasce e aprende isso ao longo da sua vida, o preconceito. Infelizmente isso está impregnado na vida de todo cristão, de todo ser humano, de todas as pessoas. E o preconceito muitas vezes ele nos inibe, e o preconceito ele tira a nossa possibilidade de ajudar as pessoas como realmente elas precisam. Muitas vezes nós vamos ajudar alguém, nós primeiro fazemos uma análise daquilo que ela possivelmente precisa ou não precisa. Se a pessoa lhe pede um prato de comida, você vai olhar para ela e falar assim: mas você está bem vestida? Vai trabalhar? Vai arrumar o seu jeito? Nós queremos fazer análise das pessoas. Na vida de cego Bartimeu não foi diferente. As pessoas olhavam para ele e diziam: Bartimeu, fica quieto. O próprio Jesus, ele não vai olhar para você. Nós estamos de passagem. Jesus é santo, Jesus é sagrado, Jesus é poderoso. Ele não vai dar moral para um mendigo como você. Bartimeu, então, ao ser calado, humilhado, massacrado, preconceituoso, recebeu o preconceito daquela comunidade, o que ele faz? O que a sua Bíblia diz aí que Bartimeu faz? Ele clama. E não clama só uma vez. Ele clama cada vez mais. Quanto mais a multidão fazia com que ele se calasse, mais Bartimeu clamava. E a nossa vida espiritual é assim. Quanto mais o mundo, quanto mais as circunstâncias, quanto mais a nossa vida faz com que nós nos calamos diante da verdade de Deus, nós precisamos clamar cada vez mais, quebrar os laços do inimigo em nossa vida, romper as algemas que ele tem colocado com as suas lascívias e agora entregar a nossa vida a Jesus e pedir para que ele nos ajude de uma forma real, sincera e milagrosa. Bartimeu clamou cada vez mais. E o verso 49 diz a coisa mais bonita que eu vejo nesse texto. Quando Bartimeu clamou, olha o que aconteceu na vida desse homem. Jesus que estava passando ali com a multidão, então o verso diz o seguinte: parou Jesus. Ah, meu amigo, eu preciso te dizer isso, viu? Meu amigo, minha amiga que está aí na sua casa, quando Jesus para ouvir a voz de um pecador sincero, alguma coisa precisa acontecer. E essa coisa nós vamos chamar de milagre. Neste momento, Jesus parou para ouvir a necessidade de um pecador sincero que estava clamando por misericórdia, por compaixão, por perdão, por ajuda. E ali
eu estava clamando para a pessoa certa. E Jesus, ao olhar para aquele homem, percebe a sinceridade no seu coração. No momento em que Jesus para, alguém, de certa forma, fica assustado, pedindo: Jesus, continua, vamos terminar a nossa viagem. E ali Jesus faz um pedido: chame então o cego, traga-o até aqui. Alguém possivelmente ali ajudando o cego, meio assustado ele, sem saber o que estava acontecendo exatamente. Alguém o pega pelo braço e o leva até a presença de Jesus. E agora Jesus diante de Bartimeu, Bartimeu diante de Jesus, o pecador diante de Deus, Deus diante do pecador, a divindade e a miséria representada. Acontece algo muito bonito, o encontro mais triunfante que o planeta pode presenciar, o ser humano diante da presença do próprio Deus, na pessoa de Jesus. E Jesus, ao olhar aquela situação, ao ver ali na vida do cego Bartimeu, o que realmente o pecado pode fazer na vida de um homem, o que realmente a consequência da decisão lá no Jardim do Éden está fazendo na vida de um homem. Jesus estava diante dessa realidade, olhando para essa circunstância, e diante de tudo isso, Jesus faz a seguinte pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Bartimeu, então, rapidamente, no verso 51, diz: Mestre, eu quero tornar a ver. Sabe, querido amigo, aqui acontece um milagre. A pessoa que durante anos viveu em uma cegueira, vivendo em uma sociedade onde a medicina era basicamente aquilo que os deuses traziam para ele, as pessoas buscavam cura através de deuses. Existia o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da fertilidade, o Deus da riqueza, o Deus do medo, o Deus da insegurança e o Deus da saúde. E agora as pessoas entendiam que o Deus da saúde havia abandonado esse jovem, havia o rejeitado e que ele estava colhendo as consequências do pecado deste mundo na vida particular. Mas quando ele clama para o Deus verdadeiro, o Jesus, o Redentor, aquele que veio salvar eu e você, a coisa é diferente, a coisa muda. Bartimeu fala: Mestre, eu quero tornar a ver, eu quero enxergar novamente, peço a tua ajuda, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Sabe o que acontece nesse momento? Sabe o que acontece quando um pecador clama com um coração sincero a presença do próprio Jesus? Um milagre acontece. E quando eu olho para a vida de Bartimeu, eu começo a enxergar a minha vida, a sua vida. Eu começo a enxergar a minha necessidade, a sua necessidade. Nós precisamos de compaixão que vem diretamente do céu. Nós precisamos pedir misericórdia para Deus. Nós temos que parar de pedir carro, pedir casa, pedir dinheiro, pedir objetos, porque muitas vezes nós estamos apenas sendo manipulados pelo materialismo que nós estamos vivendo. Mas está na hora da gente começar a pedir o que é real. Está na hora da gente começar a pedir aquilo que faz significado em nossa vida. Falar, pedir, clamar, compaixão, misericórdia, perdão, instrução do Espírito Santo. E neste momento, Bartimeu então recebe de Jesus a bênção. Neste momento, Bartimeu recebe de Jesus o milagre, aquilo que ele tanto acreditava que poderia ser possível. E Jesus fala assim: levanta, vai, você é um homem corajoso, a tua fé te salvou. Sabe o que quer dizer a tua fé te salvou? Nesse momento Jesus está falando assim, pelo fato de você ter me reconhecido como Cristo, você foi salvo. Pelo fato de você ter reconhecido essa oportunidade na sua vida, você foi salvo. Muitos de nós precisamos conhecer quem é Jesus, para termos coragem de pedir o que realmente Ele pode nos dar. Muitos de nós não pedimos um milagre para Deus, sabe por quê? Porque nós não o conhecemos verdadeiramente. E o coração duvidoso, temeroso, nos inibe de pedir realmente o milagre para Jesus. Mas eu gostaria de dizer para você, tenha fé, acredite, a fé de Bartimeu o salvou, o conhecimento que ele tinha de quem era Jesus o salvou. Hoje nós podemos conhecer a Jesus através da sua graça, através da palavra, através do ouvir. Vamos conhecer a Jesus para criarmos coragem, sermos soldados corajosos e pedir compaixão, misericórdia em nossas vidas.
Neste momento eu gostaria de fazer um apelo e encerrar a mensagem. Está você precisando de um milagre? Que tipo de milagre você tem clamado a Deus? Que tipo de milagre você tem pedido ao Senhor Deus? Eu gostaria de dizer para você que eu não sei exatamente o que você está pensando. Eu não sei exatamente o que você está precisando. Eu não sei qual milagre na sua vida que você está clamando, mas eu sei que Deus, Ele é poderoso suficientemente para lhe ajudar, para lhe trazer as bênçãos necessárias. Clame a Deus, busque a Deus, acredite em Deus, Ele pode te ajudar. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir para Deus realizar um milagre na sua vida? Se você também tem o desejo de clamar a Deus por um milagre, feche os seus olhos, aceite esse momento, aceite Jesus na sua vida e deixe Ele conduzir cada passo. Deixe Ele te levar para longe nas mansões celestiais. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, neste momento eu posso estar falando com diversas pessoas. Posso estar falando com alguém que está precisando de um milagre com muita urgência. Alguém que está desacreditado, quem sabe, da medicina, desenganado pelo conhecimento que os médicos apresentam. Alguém que foi longe demais da tua presença e pensa que não é possível mais voltar para a casa do Senhor. Pai, derrama os seus milagres, as tuas bênçãos na vida dessa pessoa. Senhor Deus, alguém que um dia caiu na lácia, na armadilha, na algema que o pecado coloca e agora está se sentindo presa no fundo do poço, numa circunstância terrível, sentimental, depressiva, ansiosa, insegura, com medo. Deus, visite a vida dessa pessoa. Coloque no coração dela a necessidade de clamar por um milagre. Talvez estou falando com um jovem que neste momento há muito tempo deixou de fazer a tua vontade, deixou de fazer aquilo que o Senhor precisa para trabalhar no coração dela. Talvez estou falando com um jovem que endureceu o seu coração e não mais tem buscado a presença do Senhor em sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, permita-nos realmente encontrarmos o desejo no fundo do nosso coração para lhe buscar de forma especial. Abençoe cada um que aqui esteve. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estar com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nos vemos em breve.